Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Isaías capítulo 6. O texto é por demais conhecido. Gostaríamos que todos colocassem em pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. O texto é muito conhecido, mas a palavra de Deus, ela se renova à medida que nós lemos, meditamos, e eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações através da sua palavra. Isaías 6, quem achou, diga amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo ou de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia e assentasse para que nós pudéssemos meditar nesse momento, nesse texto. Meus queridos, gostaria de falar convosco esta noite sobre algumas lições da chamada do profeta Isaías. Mas antes de falar sobre Isaías, eu gostaria de localizar os irmãos aqui nesse texto, mostrando que o profeta Isaías foi o profeta, talvez o mais ilustre dos profetas. Ele era de sangue real. Ele era sobrinho do rei Amazias, ele era primo do rei Uzias, e ele era neto do rei Joás. Este moço, este Isaías, ele viveu no ano 760 antes de Cristo até o ano 698 antes de Cristo. E ele teve a oportunidade de profetizar as maiores profecias do Antigo Testamento, porque ele foi o homem que mais falou acerca do Messias, acerca do Senhor Jesus. Ele foi um privilegiado. Ele falou algumas pérolas acerca de Jesus. Por exemplo, ele foi usado para dizer que o nome do Senhor seria maravilhoso conselheiro, seria Deus forte, seria Pai da eternidade e seria príncipe da paz. Isaías teve o privilégio de dizer que Jesus também se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías também teve o privilégio de profetizar acerca da morte do Senhor Jesus e daquele momento difícil que Jesus passaria na cruz, quando em Isaías 53 ele disse que ele não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas Isaías vai dizendo que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías também teve a oportunidade de falar uma profecia
que ainda não se cumpriu, mas cumprirá. Preste atenção, que interessante isso aqui. Uma profecia que ainda se cumprirá. É somente depois que a igreja chegar no céu. É quando Isaías disse em 53, versículo 11, que Jesus olhará e verá o trabalho da sua mão e ficará satisfeito. Ele vai olhar para a igreja e vai dizer: valeu a pena o meu sofrimento, porque a igreja é maravilhosa, a igreja é linda. Isaías também foi o homem que teve a oportunidade de profetizar em 61 de Isaías, do seu livro, dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para profetizar. Aleluia. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. E isso se cumpriu em Lucas capítulo 4, quando Jesus chegou naquela sinagoga, e ele pegou o rolo do livro do profeta Isaías, como eu preguei aqui na terça-feira, e ele leu exatamente isso. E eles diziam: hoje se cumpriu essa profecia. E Jesus se assentou numa cadeira que ficava vaga na sinagoga, e os olhos de todos estavam fitos nele, porque era literalmente o cumprimento da profecia desse grande servo de Deus. Mas esse homem, a sua chamada, o seu ministério foi um ministério fantástico. Mas a sua chamada nos traz lições, nos mostra lições espetaculares. Mas antes de falar sobre a chamada e a experiência que ele teve, eu gostaria de dizer aos irmãos que ele viveu e profetizou também na época de um rei chamado Uzias. E eu estava buscando ali agora, lá no Antigo Testamento ainda, no segundo livro das Crônicas, sobre Uzias. Uzias foi um grande rei de Israel. Ele governou Israel por 50 anos, e este homem foi um homem tremendo, um rei tremendo. Ele buscou ao Senhor, ele se agradou ao Senhor, ele armou Israel. O poder bélico de Israel era um poder tremendo. Segundo Crônicas capítulo 26 fala sobre isso. A Bíblia diz que ele era amante da agricultura, ele era amante da agropecuária, ele era um rei tremendo, esse homem, e Deus o fez prosperar muito. Mas só, queridos, que este rei Uzias me ensina uma lição muito importante, que quando Deus nos exalta, nós precisamos ter cuidado. Hoje, pela escola dominical, pela manhã, melhor dizendo, eu dizia que quem nunca teve a glória de Deus pode ter, mas quem tem pode perder. O rei Uzias foi tremendamente abençoado pelo Senhor, fortaleceu o seu reino, se tornou poderoso, como difícil de ter alguém que fosse tão próspero no reino como ele. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que ele exaltou o seu coração, e ele transgrediu contra o Senhor, e ele foi ao templo. E quando ele foi ao templo, ele foi queimar incenso no altar ao Senhor. Então o sacerdote Azarias entrou lá com mais 80 sacerdotes, e resistiram a Uzias, e disse: Uzias, você não compete a você queimar incenso perante o Senhor, mas isso é papel dos sacerdotes, dos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso no santuário. Meus irmãos, Uzias se indignou e com o incensário na mão começou a queimar incenso perante o Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Que começou a aparecer uma lepra na sua testa e tomou o corpo dele imediatamente, por ele querer tomar um lugar que não competia a ele. Ele era rei, mas não era sacerdote. E na obra de Deus tudo tem o seu devido lugar. Nós não podemos assumir o lugar que não nos compete. Nós precisamos estar onde Deus tem estabelecido cada um de nós. Meus queridos, e a Bíblia diz que esse homem ficou leproso até o dia da sua morte e morou num lugar, numa casa separado, porque foi excluído da casa do Senhor. Que tragédia! Começou tão bem e terminou mal. Mas deixa a história de Uzias aqui, porque não é o nosso foco aqui esta noite. Mas a Bíblia diz que quando este homem morreu, uma crise automaticamente foi instaurada em Israel.
Por quê, irmãos? Quando morre um rei ruim, qualquer rei que chega já é vantagem. O que fizer de melhor já é vantagem. Mas quando morre um rei excelente, quando morre um líder que tem uma capacidade excelente para substituir essa pessoa, precisa de ter algo melhor, precisa de mostrar algo melhor. Então, quando ele morre, uma crise se instaura. E neste momento tem um profeta em cena, que é o profeta Isaías. Agora, irmãos, eu quero abrir um parêntese para lhe falar uma coisa. Isaías, nesta época, ele já era profeta. Só que agora, ele tem uma experiência complementar na sua vida, que seria, vamos dizer, aquilo que estava faltando realmente para cumprir o projeto do Senhor na vida dele. Isto quer me dizer que pode haver pessoas na casa de Deus, que falam em nome de Deus, que cantam em nome de Deus, mas ainda precisam ter uma experiência, um nível mais elevado, uma experiência mais sobrenatural, para chegar ao nível que Deus quer. E eu abro um parêntese outra vez para dizer, é possível melhorar. É possível experimentar algo a mais da presença de Deus. É possível subir um degrau a mais na presença do Senhor. E agora, com a morte desse homem, do rei Uzias, o que a Bíblia diz? Que no ano em que ele morreu, Isaías foi para o templo. E quando Isaías vai ao templo, irmãos, acontece algo maravilhoso. Olha o capítulo 6, versículo 1, você que está com a Bíblia aberta aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Preste atenção na primeira lição que eu aprendo com o profeta Isaías, que a experiência com Deus precisa ser uma experiência pessoal. Eu achei até que vocês iam falar um amém. Aleluia. Sabe por quê? O que tem de gente vivendo a experiência dos outros, o que tem de gente vivendo a experiência de alguém que experimentou Deus. Mas Isaías, ele diz, olha, no ano que morreu o rei Uzias, o negócio é o seguinte, é comigo, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Se tem uma coisa que me encanta na igreja, irmãos, é como tem pessoas fiéis ao longo dos anos. Mas gente que já sofreu, gente que já passou prova, gente que já chorou, gente que já viu o vaso aos cacos, em pedaços, mas ele teima, ele insiste na casa de Deus. Sabe que tipo de gente é essa? É gente que já viu o Senhor. É gente que já teve experiência pessoal com Deus. Dia 4 de novembro, faz 3 anos que nós assumimos a liderança dessa igreja. Nos primeiros cultos de ensino aqui nesta igreja eu disse, irmãos, o que eu mais quero é que esta igreja experimente Deus, tenha comunhão com Deus. Sabe por quê? Quem experimenta Deus não precisa ser vigiado por ninguém. Quem experimenta Deus não precisa ser empurrado para vir à casa de Deus. Quem experimenta Deus serve ao Senhor com alegria. E eu quero te dizer que é possível que pessoas fiquem também há longos anos na igreja, a fio da sua história na igreja, e nunca tiveram uma experiência pessoal com Deus. Nunca arrepiaram, nunca choraram, nunca se quebrantaram, nunca declararam amor a Deus, nunca se sentiram felizes na presença de Deus. Mas eu glorifico a Deus esta noite e quero te animar, que o céu que abriu para Isaías pode abrir para você esta noite. Que o céu que abriu para o profeta Isaías pode abrir para você hoje. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu li esses dias uma frase de A.W. Tozer, um pastor americano, um camarada, um escritor muito abençoadíssimo. Ele disse que chegaria uma hora que as pessoas seriam atraídas à casa do Senhor, mas por pessoas, não por Deus. Eu quero te dizer que nós vivemos essa onda do cristianismo. Se tiver um cantor famoso, um pregador famoso, alguém importante, as igrejas lotam naqueles eventos, entendeu? Mas as pessoas não vêm à casa de Deus por causa dele. Eu quero te dizer que poderia estar aqui esta noite pregando Billy Graham, o pastor batista americano, o evangelista do século passado. Poderia estar pregando aqui o conferencista mais conhecido do mundo. Poderia estar pregando aqui qualquer pessoa importante
importantíssima, ela não seria mais importante do que o Deus que nós estamos adorando o nome dele. O que nos atrai à casa de Deus não pode ser pessoas. O que nos atrai à casa do Senhor não pode ser o homem. Eu fiz uma anotação essa semana, eu achei ela interessante. Nós estamos vivendo numa era do culto à personalidade. Existem pessoas famosas no meio evangélico, existem as estrelas no meio evangélico, e eu anotei aqui: o cristianismo hoje está tendo celebridade demais e servos de menos. O cristianismo hoje está tendo muitas pessoas com medalhas no peito, mas sem as cicatrizes de Cristo na sua vida. Eu quero te dizer que quando nós experimentamos Deus, Ele nos marca, e daí para frente nós não somos empurrados para servir a Ele, nós somos atraídos a Ele pelo seu amor, e o que nós mais queremos é Deus. Aleluia. O que nós mais queremos é Deus. É Deus ao amanhecer, é Deus na hora do almoço, é Deus na parte da tarde, é Deus no culto à noite, é Deus ao deitar, é Deus na madrugada. Nós queremos o Senhor. Aleluia. Você pode adorar esse Deus, o céu está aberto aqui para você. Abra o teu coração, Deus quer se revelar a você. Aleluia. Há alguém que disse que a alma do ser humano é como paraquedas, só funciona se estiver aberto. Então nós precisamos abrir a nossa alma para experimentar o sobrenatural de Deus. Interessante, irmãos. Aleluia. Você pode sentir Ele aqui, não pode? Aleluia. É bom estar aqui. Aleluia. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Eu vi. Ele está falando de uma experiência pessoal. Irmãos, eu vou falar como profeta de Deus aqui esta noite. Deus quer marcar a sua vida. Deus quer marcar a sua vida. Aleluia. Aleluia. O hino que o Marcos está solando ali, eu não pedi para ele solar, mas ele está solando esse hino. Eu não pedi para ele solar esse hino. Ele está solando um hino que diz assim: olha, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Eu poderia pregar aqui esta noite, irmãos, sobre os atributos do Deus que Isaías viu. Poderia mostrar os atributos dele como eternidade, como onipresença, onisciência, presciência. Poderia falar sobre tudo isso para mostrar a grandeza dele. Um Deus que pega as águas do oceano nas mãos, um Deus que mede o espaço sideral com o punho, um Deus que conta o número das estrelas. Isaías 47:4, conta o número das estrelas, chama todas elas pelo nome. Mas eu não quero falar sobre a grandeza desse Deus, não. Ele é muito grande, mas eu quero te dizer que não obstante a sua grandeza, ele desce. Aleluia. Ele desce e se revela, e diz: vem cá, meu filho, eu vou revelar para você nessa choupana, eu vou revelar para você no meio desse mato, você trabalhando, tu vai sentir a minha presença aí. Eu vou revelar para você dentro desse carro, eu vou revelar para você no meio da rua, eu vou revelar para você dentro desse ônibus, eu vou me revelar a você. Aí quando você experimenta Deus, pronto, pode oferecer o que quiser, você diz: não troco. Eu acho interessante, irmãos, um texto na Bíblia. Aleluia. Eu gosto de pregar com coisa que mexe comigo, sabe? Eu me lembro do profeta Elias.
Na época dele vivia um rei chamado Acabe, que você conhece, marido de Jezabel, mulher brava, mandona, mandava no marido, mandava no reino. É igual a história do camarada, ó, quem manda lá é o homem, viu? O rei manda e manda mesmo, e a mulher manda em todo mundo. Era mais ou menos assim, Jezabel, braba. E tinha um vizinho pertinho do rei Acabe. Lembra o nome dele? Nabote. O Nabote tinha uma vinhazinha, irmão Rubens, uma vinha, mas uma vinha muito bonita. O Nabote cuidava daquela vinha. E o rei Acabe dizia: eu quero a vinha de Nabote. Eu sou rei de Israel, eu quero aquela vinha. E mandou um recado para Nabote: Nabote, eu quero comprar a sua vinha. Eu compro, pago no dinheiro, ou te dou uma vinha maior, mas eu quero a sua vinha. O que o Nabote mandou falar com ele? Não vendo, não troco, não dou. Mais ou menos assim. Ele disse: guarde-me o Senhor de vender a herança do meu pai. Aleluia. Eu morro, mas não vendo a herança do meu pai. Ei, querido, o dia que o céu abriu e você experimentou Deus, você foi marcado. Deus é a tua herança. O inimigo vai te oferecer coisa melhor lá no mundo. Não troca, não venda, porque o que mais vale aqui é a tua experiência com Deus. Ei, eu falo isso aqui debaixo do sangue do Cordeiro. Eu posso vir a falhar, eu sou cheio de falhas. Eu posso vir a falhar, a te decepcionar. A sua liderança pode vir falhar e decepcionar. O prefeito pode decepcionar. A presidenta da república pode decepcionar. Mas o Deus que você experimentou, Ele nunca vai te decepcionar. Ele é fiel de eternidade a eternidade. Ele é fiel. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado. Agora eu acho interessante, irmãos, que a Bíblia diz que jamais ninguém viu a Deus. Existe na teologia uma palavra técnica chamada antropoformismo. O que é o antropoformismo? É uma linguagem bíblica usada para dar forma a Deus. Mas Deus não tem braço, não tem perna, Deus é espírito. Mas a teologia, ela nos dá um termo técnico chamado antropoformismo para dar forma para Deus, para você entender. Então ele diz que ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Interessante aqui agora, vai para o versículo 2, coloque os seus olhos no versículo de número 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. Interessante. Olha para cá. Ele diz que viu o Senhor assentado no alto sublime trono, não viu? Mas ele não descreve Deus. Ele descreve os serafins. Porque Deus não dá para descrevê-lo. Não. Ele descreve Deus, ou melhor, ele fala que viu, mas ele descreve os serafins. Olha para cá, os serafins tinham 6 asas, 2 cobriam os... Eu falava rostos, mas não é rostos, é rostos, né? Português é cheio de coisa, né? 1 ovo, 2 ovos, mas 1 bolo, 2 bolos. Você tem que ter cuidado para não errar, né? Os seus rostos cobriam em sinal de adoração. 2 voavam, sinal de trabalho. Com 2 cobriam os pés, sinal de reverência. Ele descreve os serafins. Serafim é uma classe de anjos, porque tem várias classes de anjos: anjo, arcanjo, querubim e serafim. Os serafins eram elementos ardentes que trabalhavam na adoração. E ele descreve, e interessante que no versículo 3, que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Vamos lá 3 vezes? Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Eu gosto disso aqui, de algumas coisas aqui. Primeiro, Isaías por 30 vezes referiu-se ao Senhor Jeová, chamando ele de santo. Jeremias falou 50 vezes Senhor dos exércitos. Do hebraico, Senhor dos exércitos é Jeová Shebal, ou Jeová Sabaote. E santo,
do hebraico é kadosh. Por isso que o sumo sacerdote, quando entrava no santo do santo para oferecer sacrifício, colocava um negócio meio tipo um bonézinho na cabeça assim, e tinha uma chapinha assim de ouro, uma plaquetazinha na mitra na sua cabeça, e estava escrito assim, Kadosh Adonai, isto é, santidade ao Senhor. E os serafins estão cantando, santo, santo, santo. E de novo, santo, santo, santo. Aleluia. O Deus Santo está aqui. O grito, aleluia. Houve uma hora na história da igreja, irmãos, que o grito era de conhecimento. Todo mundo tinha que conhecer, conhecer, conhecer. Agora parece que o grito está precisando de ser o grito de santidade. A igreja precisa se santificar para Deus, irmãos, porque daqui a pouco os princípios elementares da Bíblia não estarão sendo valorizados, mas a igreja que reconhece que Ele é santo vai continuar dizendo que nós precisamos ser santo, que nós pastores precisamos ser santo, que os jovens precisam ser santos, que as mulheres precisam ser santos, que atrás das portas dos nossos gabinetes pastorais precisam ter santidade, que a nossa tesouraria precisa ser santa, que todas as áreas da nossa vida precisa ser marcada pelo Deus Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui, o Deus Santo está aqui. Se você pode, adora Ele. E eles diziam, santo, santo, santo. Aleluia. Agora ouça o que eu vou te dizer. Quantas vezes eles falaram santo, irmão Gonaí? Quantas vezes? Quantas vezes? 3. Não está explícito no texto. E tudo aquilo que a Bíblia não diz, eu não posso acrescentar. Mas quando você estuda a palavra de Deus, há duas maneiras de você interpretar. Há textos que têm referência, é o que fala direto. Mas o que não é referência, você pode tirar uma inferência. Então eu posso tirar uma inferência aqui. Quando eles diziam santo a primeira vez, eles diziam santo é Deus Pai. Quando eles diziam santo a segunda vez, eles diziam santo é Deus Filho. Quando eles diziam santo a terceira vez, eles diziam santo é Deus Espírito. E eu posso provar isso para defender a minha tese, levando você para João, capítulo de número 12, quando João, o evangelista, o escritor, no capítulo de número 12, versículo 4, ele disse, versículo de número 4 diz assim, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Pronto. Isaías viu a glória dele e falou dele, falou de Jesus. Voltando no capítulo 6 de Isaías. Por que eu posso dizer que estava sendo adorado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Porque quando você vai para o versículo de número 8, quando a chamada de Isaías acontece, o Senhor diz para ele, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Está no plural aí, nós ou não? Quem que estava chamando Isaías? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode adorar então a Trindade aqui esta noite dizendo santo, santo, santo. Vamos de novo? Santo, santo, santo. Sinta a presença do Deus Santo. Interessante que tem uma das palavras ou um dos nomes que o Senhor Deus é chamado na Bíblia é Jeová Mikadskim, do hebraico, que significa o Senhor que me santifica. Mas vamos terminar caminhando mais um pouquinho no texto. Versículo 4 do capítulo 6. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Agora versículo 5. Vamos ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que Isaías começa a sentir, irmãos? Ele começa a gritar. Olha aqui para mim. Ele começa a dizer, ai, ai,
Ai, está sentindo alguma coisa, está doendo, tem alguma coisa mexendo. Ai, ai. Agora, como nós estamos empolgados aqui no texto, volte o seu olhar um pouquinho no capítulo 5, no versículo 4. O versículo 8, o que está dizendo aí? Ai dos que se ajuntam de casa em casa. Vamos agora para o versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Vai para o versículo de número 18. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem. Versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Versículo 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho. Agora olha para cá. Até aí ele está falando assim: ai de quem faz isso, ai de quem faz aquilo, ai daqueles que bebem, ai daqueles que fazem isso. Mas quando ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, ele esquece dos outros e fala assim: ai de mim, meu amigo. Quem tem espírito de acusador é porque ainda não viu o céu aberto. Porque quando você vê o céu aberto, você diz: Deus, tem misericórdia de mim, meu Senhor. Eu é que preciso da tua misericórdia, eu é que preciso da tua graça. E ele vai dizendo: ai de mim, Senhor, ai de mim, porque eu estou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e já era profeta. Olha bem, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a melhor maneira de nós nos santificarmos a Deus é quando nós temos uma experiência pessoal com Ele. Eu já falei com os meninos aqui da mocidade, tem uma turma aí namorando, preparando para casar. Eu não vigio ninguém, meu amigo. Você não precisa me esperar na esquina olhando. Eu não vigio o que você está vendo na sua televisão, o que você está vendo na sua internet. Eu não dou conta. A única coisa, irmãos, que coloca temor de Deus no nosso coração é a nossa experiência com Ele. Aleluia. Você pode sentir Deus falando contigo esta noite? Amém? Agora eu vou terminar no versículo 6, vai lá, versículo 6 de Isaías 6. Nós estamos analisando versículo por versículo. Mas um dos serafins voou para mim. Depois de que os serafins voou para o lado dele, irmão? Depois de quê? Depois que ele disse o quê? Ai de mim, que vou perecendo. Ele sentiu a sua miséria. Ele teve a visão da sua miséria. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Diga comigo: brasa viva. Outra vez: brasa viva. Versículo 7. E com ela tocou a minha boca, e eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificados o teu pecado. Não dá um sentimento de alívio isso aí, irmãos? Ainda há brasa para tirar do altar. Glória a Deus. Com ela tocou a minha boca e disse: eu estou te purificando hoje, Isaías, porque tudo que você fizer para purificar não é suficiente. A providência venha de mim. Aleluia. Quantos creem que o nosso Deus ainda santifica lábios? Você pode estar aqui esta noite de qualquer maneira que você tiver, só que hoje não vai ser uma brasa tirada do altar, não. Hoje vai ser o sangue de Jesus que vai tocar na sua vida e vai purificar de todo pecado. Há um hino na harpa cristã que diz mais ou menos assim: o teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder, há poder e vigor de Jesus. Força e a dor, ó, confia no Cristo da cruz. Olha que lindo. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui que eu descobri agora no texto, rapidamente eu me lembrei. O serafim, pastor Simar, pegou lá no altar uma brasa com a tenaz. Mas ele pegou com a tenaz, mas diz que ele trouxe na mão. Pegou a brasa, pôs na mão
Diz aqui, chega aqui, Isaías, põe essa língua para fora aí, deixa eu queimar ela. Estica essa cabeça aí que eu vou passar fogo nos teus lábios. Aleluia, Deus quer nos purificar, irmãos. Deus quer nos santificar, aleluia, santificar nossa boca, santificar os nossos lábios. Não é verdade? Quem adora a Deus não pode adorar o mundo não. O camarada está cantando aqui Daniel e Samuel domingo à noite, Oséias de Paulo, na segunda-feira está cantando Luan Santana. Não é verdade? Não, os lábios que adoram o nome do Senhor precisam ser purificados para adorar a Ele somente. E eu termino agora quando todo esse processo acontece com ele. Aí no versículo 8, depois disto, depois de quê? Depois de ver o céu aberto, depois de Uzias morrer, depois dele ver o Senhor assentado, depois dele ver os serafins, depois dele ver Santo, Santo, depois dele se reconhecer, depois do serafim trazer a brasa, depois do serafim tocar nos lábios dele, o Senhor disse, agora sim, eu estou precisando de enviar alguém, Isaías. Aleluia. Chegou a hora de enviar mais um hoje, né? Chegou a hora de enviar mais um hoje. Esta igreja vai enviar missionários, irmãos, também. Nós não só vamos contribuir com missões, nós vamos enviar obreiros desta igreja para fora. Depois de purificado, depois do processo ter acontecido, a voz de Deus brada, Isaías, quem enviarei, Isaías? Quem há de ir para nos representar, Isaías? Isaías agora tem condições de dizer, Senhor, eu estou aqui, se tu precisares de mim, eis-me aqui. Irmãos, aqui está o grande segredo da vitória. Eu vou falar porque eu tenho liberdade e sou o pastor da igreja. Aqui no púlpito nós temos hoje, não sei, 12 obreiros aqui em cima, não contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Temos mais obreiros por aí, pastores, presbíteros aí embaixo. Há igrejas com púlpitos abarrotados de obreiros. Mas se Deus disser para o pastor, nomeie aquele, fulano de tal, para ir. Meu querido, não me leve a mal. Eu não sei se todos têm coragem de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. E talvez seja esse o processo mais doloroso, porque você tem que interromper todos os seus projetos para cumprir o projeto de Deus. Eu pensava ser um empresário muito rico aqui em Ipanema. Eu tinha um supermercadozinho ali perto da cooperativa, meu pai mexendo com fábrica de móveis, etc. Eu pensava que eu ia ganhar muito dinheiro, porque eu era um bom comerciante. Deus atravessou no meu caminho e falou, não tem nada disso, eu te quero vivendo na minha obra. Deus nesta noite está dizendo para você, se você perguntar para ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu te dê? Sabe o que o Senhor vai responder? Tudo. Porque se você entregar tudo, não haverá nada que você vai guardar. Vale a pena, irmão, se render a Deus. A minha mensagem esta noite é uma mensagem de experiência de missões. Escute a profecia em nome do Senhor. Tu nunca sentirás tão realizado na vida, até que não se renda totalmente àquele que te chama e diz, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Há de ir por nós. Você tem coragem de se render a Deus esta noite, dizendo, Deus, se o Senhor precisar, mas olha o que você vai fazer. Só que não tem como, se Deus te chamou, não tem como você escapar fora, pular fora. Tem um fogo que está queimando dentro do teu coração aí agora, enquanto eu estou pregando. E o Senhor está dizendo, eu preciso de você. Fica de pé em nome de Jesus comigo. Fica, toda a igreja de pé, por favor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho se entregou por mim. Com seus olhos fechados, cante. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sob terra ou mar,
onde Deus mandar, irei. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Enquanto o Marcos toca bem baixinho ali, o instrumental, eu quero orar com você esta noite. Esta noite é uma noite de missões. Pastor Jander, eu já estou na igreja há um tempo, mas eu ainda não vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Eu quero ter uma experiência mais forte com Deus. Sei lá, eu vejo falar que as pessoas arrepiam, choram, sentem alguma coisa. Eu quero sentir isso. Você tem certeza? Vai ser o primeiro passo de Deus cumprir o projeto que Ele tem na sua vida. Aleluia! Todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus tiveram desculpas na hora da chamada. Moisés disse: eu não posso ir porque eu sou pesado de língua. Tua desculpa não servirá diante do soberano, porque Ele é mais forte do que você. Ele quer se revelar a você esta noite, no nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar com liberdade, eu não vou obrigar, não vou chamar, não vou forçar. Mas se você, porventura, tiver alguém esta noite que você quiser deslocar do seu banco, do seu lugar, e de vir aqui à frente, dobrar o seu joelho, os seus joelhos, ou ficar em pé, como você quiser, dizendo num ato de fé: pastor, eu quero experimentar, eu quero ver o Senhor assentado no alto sublime trono, eu quero ter uma experiência a mais com o Senhor. Eu quero. Se você quiser sair do seu lugar, venha. Eu sinto que há pessoas que desejarão ou desejam fazer isso aqui esta noite. Pode vir. A minha vida. Pode cantar mais uma vez, Marcos. A minha vida eu entrego. Nada forçado, mas venha. Pois o seu filho se entregou por mim. Não importa onde for. Olha o número de jovens que estão aqui na frente, muitos deles chorando. Meu Senhor, Deus vai mudar a sua história hoje. O céu vai abrir sobre a sua vida. Vai, eu creio nisso. Há um lugarzinho reservado por Deus para você que você ainda não foi. Se no meio dos presentes aqui esta noite tiver alguém também que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você está afastado, parado, ou nunca assumiu um compromisso com Deus, nesta noite você pode tomar essa decisão ao lado do Senhor Jesus. Aleluia. Vem, eu quero orar por você. Filho de crente, criado na igreja, sente que precisa se comprometer, mas não tem força. Ou você que já é membro da igreja mesmo, mas pastor, eu quero algo mais, eu quero experimentar algo mais. Aleluia. Eu queria pedir aos meus companheiros de ministério que estão aqui em cima, se você sentir, se não sentir, não faça isso. Desça e impõe as mãos sobre algumas pessoas aqui, que vocês sentirem, pode impor. Tem muita gente chorando aqui na frente e adorando a Deus. é o Senhor. Santo é o Senhor. Pode orar, pode. Você que não veio, você que está aí atrás, estenda a sua mão comigo, mas não para o céu assim, as palmas das suas mãos assim para cima. Faz assim comigo, num gesto de fé, num gesto de fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero me render ao Senhor esta noite, Pai. Tu és o Deus que chamou Isaías, Senhor. Tu és o Deus que se manifestou aquele profeta e mudou a história dele. Olha quantas pessoas estão chorando aqui na frente, Senhor. Olha quantas vidas estão se rendendo, se entregando e dizendo: Deus, faça o que o Senhor quiser fazer da minha vida. Eu profetizo aqui que deste lugar sairão, Deus, missionários deste lugar, sairão missionários daqui. Pessoas serão enviadas a outras cidades, a outros países para pregar a Tua palavra. A Tua igreja está de mãos estendidas, Senhor, ali. Os Teus filhos estão com as mãos estendidas, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Coloca nas mãos desta mulher, desse homem, uma experiência diferente, uma experiência pessoal contigo, Deus. Em nome do Senhor, toca de forma profunda, para a glória do teu nome, Senhor. Eu abençoo os teus filhos agora, que eles sejam renovados, que eles sejam avivados, que eles sejam transformados, Senhor. Tira toda dúvida no nome do Senhor. Aleluia. Pode levantar, pode ficar de pé, pode, mas permaneça aqui na frente. E vamos cantar junto ali com o grupo de louvor. De pé como você está, toda a igreja. Se você quiser permanecer com seus olhos fechados e erguer a sua mão para o céu, cante ali junto com o Marcos, junto com a irmã Marluce, cante junto conosco assim, vamos lá. Perto quero estar. Cante com alegria. Junto aos teus pés. Permaneça aqui na frente. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Cante, pode cantar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Eu queria que você se soltasse. Eu queria que você adorasse a Deus. Eu queria que você engrandecesse o nome do Senhor. Prazer maior não há. Tanta gente chorando, crianças chorando aqui na frente. Aleluia. Cante, adore. Tudo que há em mim quero te ofertar. Tudo que você tem, oferte a Ele. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu. Agora eu quero que você erga a sua mão bem alta ao céu, o máximo que você puder. Para você cantar assim, olha. Seu amigo me tornei. Com a sua mão lá no céu, cantando assim, olha. Receba, te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Mais uma vez te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias,
Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Se você pode, dê um forte aplauso a Ele, sabe por quê? Ele merece ser aplaudido.